Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num Brasil que talvez muitos não conheçam. Um lugar onde, sabe, a linha que separa o bizarro do dia a dia é bem fininha. É um Brasil onde improvisar não é só uma necessidade, é quase uma forma de arte. Olha só essa pergunta. Parece até piada, né? Dá para proibir a morte por lei? Mas e se eu contar que isso foi proposto de verdade, com papel timbrado e tudo? Pois é, acreditem se quiser, mas não é ficção não. Em 2005, a cidade de Biritiba-Mirim, lá em São Paulo, tentou de verdade transformar a morte em algo ilegal. Sim, ilegal. Pelo menos por um tempo. E olha, essa lei é só a pontinha do iceberg. É como se ela abrisse uma porta para a gente espiar o mundo de regras que, nossa, desafiam a lógica. Mas o mais doido é que, de algum jeito, elas fazem todo sentido dentro de um contexto bem específico. Mas, afinal, por que fazer isso? Simples. O cemitério da cidade lotou. Não tinha mais espaço. Foi um ato de desespero, sabe? Uma forma super dramática e, vamos combinar, bem criativa de gritar por ajuda, de chamar a atenção para um problema bem real. E é essa palavrinha, improvisação, que vai ser a chave para a gente entender tudo daqui para frente. Bom, essa mania de improvisar, essa necessidade de dar um jeito, isso tem nome, né? E é uma identidade cultural fortíssima no Brasil. Chegou a hora da gente falar dele, o famoso jeitinho brasileiro. O que é o tal do jeitinho? Basicamente, é a arte de resolver pepinos na hora, sabe? É dar uma driblada na burocracia, navegar ali na beiradinha das regras para conseguir o que se precisa. É quase um mecanismo de sobrevivência social para fazer as coisas andarem, quando o sistema oficial, bom, quando ele não ajuda muito. Ok, agora vamos a fundo nisso, porque esse ponto aqui é crucial. O jeitinho não é preto no branco, ele tem duas caras. De um lado tem a visão popular, né? Aquela que a gente vê como criatividade, como jogo de cintura, para lidar com um sistema engessado. É a flexibilidade que salva o dia. Mas, do outro lado, a visão crítica é bem mais pesada. É quando o jeitinho vira malandragem, quando ele se torna um jeito de burlar as regras, flertando com a corrupção e passando por cima dos outros. Ou seja, a mesma atitude pode ser vista como genial ou bem desonesta. Tudo depende do contexto e de quem está olhando. Beleza? Agora que a gente já entendeu o que é o jeitinho, vamos ver na prática como essa ideia explica a criação de algumas das leis mais peculiares do Brasil. É quase um jeitinho que virou lei. Dá uma olhada nessa lista. Parece piada, né? Proibir galinha de andar sozinha. Bar tem que dar repelente de graça. Sério. Mas o fato é que cada uma dessas leis foi uma solução improvisada, um verdadeiro jeitinho legislativo para resolver um problema bem específico daquele lugar, daquela hora. E esse exemplo da máscara de palhaço é perfeito para a gente entender a lógica por trás da bizarrice. A lei não veio do nada. Aconteceu que estava rolando uma onda de crimes no carnaval e os bandidos usavam justamente essas máscaras para se disfarçar. Então, foi uma medida de emergência, uma solução rápida, um jeitinho para lidar com o perigo real. A questão não era ter birra de palhaço, era resolver um problema prático e urgente. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o tom. Vamos deixar de lado as bizarrices que a gente até consegue explicar com o jeitinho e vamos entrar num terreno bem mais misterioso. Um lugar onde a realidade é tão estranha, mas tão estranha, que desafia qualquer tipo de explicação. Porque, pensem bem, e quando o problema não é um cemitério cheio ou ladrão de máscara? E quando acontece algo que simplesmente não tem explicação? Aí nem o jeitinho mais criativo do mundo consegue resolver. E olha, o Brasil é palco de alguns dos casos mais inexplicáveis que existem. Vamos voltar para 1966. 2 técnicos em eletrônica são encontrados mortos num morro. Nada de violência, mas eles usavam máscaras de chumbo, dessas de proteção contra a radiação, feitas à mão. E do lado, um bilhete, cheio de códigos. Daí para frente surgiram 1000 teorias, de experiências espirituais a contato com OVNIs. É um quebra-cabeça que até hoje ninguém conseguiu resolver. Agora pulem para 1977, lá no norte do Brasil. Começam a surgir relatos de um fenômeno apavorante. Luzes estranhas no céu, que supostamente atacavam as pessoas, sugando a energia delas e deixando marcas. O negócio virou um pânico generalizado. O medo foi tanto, mas tanto, que o governo teve que agir. A Força Aérea Brasileira criou uma missão militar oficial, a Operação Prato, só para investigar o tal do chupa-chupa. E o legal desse gráfico é que ele mostra a escalada da coisa toda. Pensa só, as leis bizarras são uma resposta local, uma ação da prefeitura.
O caso das máscaras de chumbo já precisou de uma investigação da polícia. Agora, o pânico do chupa-chupa, a coisa ficou tão séria que exigiu uma operação militar nacional. Ou seja, conforme o nível de estranheza aumentava, a resposta oficial tinha que ser cada vez maior e mais séria. Tá, mas e aí? Como que a gente liga uma lei de cidade pequena com uma operação militar secreta? O que conecta tudo isso? É a necessidade de improvisar, de dar um jeito quando o inesperado acontece. A diferença é a escala, que vai do micro ao macro. E aqui a gente volta para o ponto central. O jeitinho funciona como um espectro. De um lado, ele é essa ferramenta criativa que ajuda a resolver os perrengues do dia a dia, a driblar uma burocracia que não anda. Mas do outro lado da moeda, ele vira um hábito corrosivo, que serve de desculpa para burlar regras em benefício próprio, e isso, claro, acaba com a confiança no sistema todo. E é aqui que tudo se amarra. As leis bizarras é o jeitinho na sua forma mais pura. Uma gambiarra local para um problema concreto. Agora, os grandes mistérios, como o chupa-chupa, mostram o limite disso tudo. O fenômeno foi tão grande, tão assustador, que o jeitinho de uma pessoa só não dava conta. O próprio Estado teve que criar um jeitinho institucional, uma operação militar secreta. Uma resposta fora da curva por uma realidade que não se encaixava em regra nenhuma. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta, né? O jeitinho é uma forma genial de sobrevivência, de criatividade, ou é um hábito ruim que corrói as regras para todo mundo? A verdade é que talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. Uma ferramenta de resiliência que nasceu da necessidade, mas que, quando o sistema não funciona direito, acaba virando parte do problema. É um paradoxo que está ali bem no coração da identidade brasileira.